Neste vídeo, mais uma vez naquele mesmo molde, modalidade, estilo, no qual eu escrevo algo, faço um rabisco e vou falando. Vou tentar fazer ele em menos de 10 minutos, 10, 12 por aí. Separe tudo, filtre. Como sempre, nem todo mundo é obrigado a concordar, nem todo mundo é obrigado a aceitar ou acreditar tudo em 100%. Mas, querendo ou não, esse criador de conteúdo, acho que o professor Daniel Lopes, tem muita coisa que ele fala, eu acho cabeça, eu acho interessante pensar, ponderar. Dessas coisas, tem um vídeo, vou deixar o link na descrição, mas é só para explicar o seguinte. Esse vídeo foi bem importante para salientar, para realçar o quanto que a indústria, ou todas as indústrias, no caso pode dizer de Hollywood, fama, jogos, estão apodrecidas. Porque na realidade, aqui a gente tem um mundo controlado por esses grandes, como eu falo, por esses poderosos, e todo esse lugar, literalmente, tudo vai ter um pouco de erro. Então essa foto aqui que eu tô mostrando, eu não lembro quem que é, se é a Katy Perry, se é Lady Gaga, Madonna, não lembro quem que é, mas eu sei que tá um cara com um pingente escrito obey, que em inglês né, obedeça, e já teve vários casos ele até explica de pessoas que são infiltradas, então aí você tem ali, vamos dizer assim, a hierarquia que você vai subindo. Só que chega um determinado ponto, que é como eu falo, que é o limite. E aqui tem até inclusive o Johnny Depp, no caso, falando. Chegou um dado momento que você tem que se alinhar com o que eles pedem. Você tem que fazer tudo o que eles pedem. Senão você não faz parte do clubinho, do time. Aqui, que eu falei, tem o Christian Bale falando, agradecendo lá o demo. Tem tanta coisa que se eu fosse colocar tudo aqui não ia ter espaço. Eu só peguei alguns, bem pouquinho, só pra dar uma pincelada. Porque tem tanta coisa errada, mas tem tanta coisa errada que não ia ter espaço, não ia sobrar tempo pra falar de tanta coisa. Porque existe um controle que a partir do momento quando você chega muito no alto, eles começam a determinar o que você faz e o que você não faz. Então, diferente do que as pessoas imaginam, quando eu chegar lá em cima eu vou ser famoso, eu vou ser rico, não é bem assim. Então imagine, você não faz certas coisas que eles querem, eles batem na tua porta, ou que nem nesse caso que eles pegam o seu próprio cônjuge, aí a pessoa vai falar, mas pelo menos eu tenho alguém. E não é, porque ao mesmo tempo que a pessoa tem alguém, na verdade tu tá com um espião na tua casa. Então imagine, você não poder fazer nada fora do que eles querem, senão, sei lá, eles te apagam, vamos dizer assim. Então tudo é controlado. Até o relacionamento da pessoa é controlada. A pessoa pensa que ela é livre para fazer o que ela quer. Não é bem isso. As determinações das coisas que você faz, tudo é controlado. A vida em si aqui fica mais controlada ainda para esses famosos. Aqui já tem no meio da música, tem até, acho que é Lady Gaga, se não me engano. Tanto nome que eu acabo esquecendo. Os caras fazendo simbolismo. Tem um tanto de coisa que tem disso aí. E aqui foi só um vídeo para mostrar o seguinte. O Chester Bennington, ele chega até a comentar em vários outros. Que é um vídeo que fala que quando você aceita um termo, uma determinada situação, música ou contrato, é uma coisa assim. Você na verdade está citando que ele fala de 17 outras coisas menores que eles não falam. Então tem muitos acordinhos, tem muita coisa errada por trás. A indústria em si, tanto de Hollywood, fama, tá cheio de coisa errada. Tem um monte de podre. Não é aquela beleza toda que as pessoas imaginam, não é só dinheiro, não é só você chegar lá. Na verdade tem todo um processo, um ritual para se chegar lá. O próprio demo, quando foi tentar Jesus no deserto, falou, né? Prostrar-me, adore, que eu lhe darei esses reinos. Esse reino me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Então é mais ou menos isso. Aqui eu já posso falar com um pouco melhor de jogo, porque eu conheço. Tem vários, tá? Se eu for ficar citando um por um, mas assim, dos que eu acho mais interessante ressaltar, tem um jogo chamado Baldur's Gate 3, que logo no início, quando você dá um start... Fora que eu não vou nem comentar o tanto de absurdo que eles estão inserindo demo e criaturas, vamos dizer assim, com estereótipo demoníaco nos jogos, mas enfim. Logo que você dá o início no menu Start Screen, vamos dizer assim, da tela, ele vai indo pra baixo e você vê que existe no underground, vamos dizer assim, no subsolo, um local que é onde eles realizam, e quando você passa pelo jogo, você vai até essa quest, é onde eles realizam rituais. Rituais de assassinos, rituais, enfim, umas coisas bem macabras. E o que eu acho interessante, outro jogo que também joguei muito, e esse eu posso falar com propriedade, é o Skyrim. Que foi um jogo bem popular no ano de 2011, se eu não me engano. E nesse determinado período, na época quando eu joguei era criança para adolescente, eu não tinha percebido. Só depois, quando recentemente eu fui rejogar ele de novo, existe a mesma coisa, uma Irmandade das Trevas que se chama Dark Brotherhood, uma coisa assim. E olha que esquisito, eles também trabalham, vamos dizer assim, no subsolo, umas cavernas, vamos dizer assim. E é tão bizarro porque para que você desbloqueie isso, vamos dizer assim, quando você... vamos dizer assim, passa o cerol em alguém, eles te enviam uma carta, você aparece numa casa, e aí eles falam meio que assim, a gente sabe o que você fez. Então eles chegam até você e eles te contratam pra trabalhar pra eles. Eu não duvido, tá? Eu não duvido que assim como no meio da música, fama e outras coisas mais, pode ser sim que existam algumas pessoas que os caras já ficam, vamos dizer assim, no cangote. E por isso que eu falei, quando você chega a um certo limite, quando você chega assim, num grau, nível de fama, de riqueza e tudo mais, os caras,
instala, já vem um olhão gordo em cima de você e fala, ó, tá vendo aquele cara ali? A gente pode pegar aquele cara pro nosso lado, pode puxar ele pro nosso lado. É mais ou menos assim que funciona. Então, na realidade, as pessoas que pensam que você é muito rico, você é muito famoso, não é bem assim. Eu diria que o mais feliz nessa vida é o classe média, média alta, com suas moderações, no qual ele fica escondido, mas ele pode fazer ainda assim as coisas sem ter ninguém muito em cima, sabe? Mas voltando aqui, numa quest, que é uma missão, o negócio é tão bizarro que os caras colocaram. E depois eu rejoguei recente, há uns anos atrás. E é verdade, quando você é criança, você tem um olhar tão inocente que você não percebe isso. Existe um personagem, assim, uma entidade nesse jogo, que é uma espécie de um jogo de RPG, que mistura várias coisas nórdicas, enfim. Tem um personagem ali que ele é um demônio. E ele tem o mesmo nome, ou um nome parecido, do que um demo que na verdade existiu na Bíblia. Então o nome ali que eu não vou falar, vem do Fenício, que é outro ídolo citado na Bíblia, ligado ao sacrifício de crianças no fogo. Então os criadores, né, do The Elder Scrolls fundiram as palavras, que é um ídolo de sacrifício terrível, e nasceu, né, essa palavra dessa entidade que escravizava as almas. Ambos são símbolos de apostasia, idolatria e corrupção total, temas recorrentes que biblicamente apresentam o que há de mais abominável diante de Deus. Ou seja, os caras estavam inserindo uma quest que basicamente tinha que fazer um sacrifício, e lá tinha uma entidade que pedia, e eu lembro disso, eles pediam pra você realizar, pegar qualquer personagem ali do jogo e tirar ele do jogo, vamos dizer assim, pra que você conseguisse desbloquear uma arma. Então, ao nível, por mais que seja só uma coisa dentro do jogo, mas a referência e, na realidade, como que isso funciona, e não duvido que na vida real é bem assim que a coisa acontece, tipo assim, pra você ascender, assim, pra você alcançar níveis maiores, você tem que realizar certos rituais. E você vê que o nível de segredo é tão grande, porque as pessoas, assim, ó, a lógica é a seguinte, aqui a gente tá num reino limitado, ainda que a gente vivesse 1000 anos, não compensa, porque, na verdade nunca vai compensar o errado, mas assim, quando você vai pro outro lado, e você tá no reino eterno, onde é justo, onde é correto e tudo mais, porém, né, que tem todo o erro por trás disso, sem justiça, sem maldade e outras coisas mais. Quando você chegar do outro lado, tudo que a pessoa fizer, ela vai colher o que ela plantou. Mas, algumas pessoas preferem trocar aqui, ainda que seja um ano, às vezes, porque às vezes nem dura 10 anos, 20 anos, tanto faz, de fama, fazendo coisas bizarras só pra alcançar o quê? Inclusive é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Bom, para não enrolar muito, já descendo indo aqui pra baixo, é o seguinte, cada um nesse mundo, isso aqui representa o seguinte, cada um nesse mundo vai ter uma perspectiva, visão, um ponto de vista, tanto faz, diferente sobre as coisas daqui. Então a forma como você foi criado, ano, data, período, geração, convivência, estudo e outras coisas mais, moldam, definem como você enxerga o mundo. E é impossível que todo mundo enxergue as coisas da mesma forma. Porém, todavia, entretanto, existe um, que eu coloquei aqui o principal, que é o olhar do Criador, que só ele tem a visão real, profunda, zerinho, do que são as coisas, do que realmente significa o mundo, os testes que nós passamos, o porquê desse mundo, o porquê desse lugar, as provas, as provações, só ele tem essa noção. Todo o resto, vamos dizer assim, que são as visões, as perspectivas de diferentes pessoas, você pode colocar também que a cultura ao longo do tempo, do reino, das eras, são concepções, eu não vou dizer totalmente erradas, porque alguns até que estão certos em partes, mas são concepções meio falhas ou semi-falhas, que a gente não tem a visão completa, total, correta do que realmente é o mundo. Nem mesmo o cristão que fica pensando, você sabe de tudo, não, também não, a gente não tem concepção, a gente se aproxima um pouco mais do que seria o correto, mas também a gente não tem 100%. Então com isso, eu vou apresentar aqui a minha perspectiva, a minha visão, não significa que tudo que eu vou falar aqui tá certo. Como eu falei, esses caras da, vamos dizer assim, elite, alta cúpula, tanto faz, eles têm um conhecimento melhor bíblico, alguns deles até tem lá o próprio Matrix, os produtores, eles têm um conhecimento, eu não sei se é judaico que fala hebreu, eu não lembro, enfim. Por causa das obras que eles fazem, eles pautam isso em cima. Então algumas coisas que eles colocam em certas obras aí não são totalmente erradas, errôneas, não sei se é assim que fala. Aqui eu peguei como referência a cosmologia antiga israelita, se não me engano, para mostrar, e sim, de fato eu acredito que é isso. Quando diz que muitas pessoas vão se impressionar porque os poderes celestes serão abalados, uma coisa assim, eu creio que é justamente por isso que as pessoas já não acreditam no formato real da coisa. Quem dirá quando elas virem que não era aquilo que, né, pregavam para elas. Aqui eu só peguei como concept, vamos dizer assim, só para dar uma resumida brutal. Todas as outras antigas civilizações, elas acreditavam nesse formato, só a nossa aqui não, tá? Todas elas você vai ver que tem uma semelhança, só pesquisar, acho que no Pinterest também tem. Então, o que eu acho interessante dessa obra, inclusive tem ali em cima, né, do God of War, é o seguinte, eles já falavam, assim, o que eu acredito, o demo, ele não é burro. Eu acredito que no passado ele se materializa, talvez até hoje ele se materialize, mas enfim. Em um determinado ponto, ele chegou para várias culturas, ou talvez pode colocar que foi os filhos, alguns que sobraram dos Nephilims, mas enfim, região dos 500, e ele chegava assim, ó, existe tal reino, eu vou te levar para tal lugar, e eu não duvido que eles tinham alguma espécie de, óbvio, né, eles tinham um conhecimento bem maior, então a forma com que eles ludibriavam,
ou eles poderiam até usar de um conhecimento oculto, ou aí você pode até colocar porque eles tinham um certo conhecimento. Enfim, tem N maneiras de como isso poderia acontecer. Talvez ter algum sonho, alguma visão. Enfim, aí você pode colocar que nada que eles criam, pelo menos eu acredito dessa forma, é à toa. É possível que tenha alguma pauta de verdade, nem que foram uns 10%, 5%, 1%. Depois eu vou até falar mais sobre isso, mas eu acredito sim que é bem provável que exista sim outros reinos. Como eu falei, eu vou falar isso mais pra frente. Então, pra quem acredita que só existe o nosso, vamos dizer assim, plano terreno, não é bem isso. Algumas possibilidades das tantas que tem, por isso que eu coloquei aqui, uma das possibilidades é o seguinte: nós estamos aqui nesse nível mais baixo. Imagine, igual acho que foi o Samuel Benini, que isso ele que foi que falou, créditos pra ele. Nós estamos como se fosse em prédios e seria como se fossem níveis. Os níveis que a gente, no caso, seria o nível mais baixo, até onde se entende. Na verdade, o mais baixo seria o chão que a gente entende depois do inferno, pelo menos até onde eu entendi, eu compreendi. Aí se a gente for colocar que são por níveis ou camadas ou como se fossem cebolas, pode colocar que cada nível são dimensões ou reinos diferentes, se é que dá pra entender assim. E talvez o mais alto seja o céu, ou o céu se encontra entre um desses e tem mais reinos ou camadas acima. E aqui é interessante ressaltar que em um determinado ponto tem Apocalipse, né, que ele fala que até essa parte, por isso que eu coloquei uma tesoura, isso vai deixar de existir. Vamos dizer assim, o próprio inferno, o chão, então a própria morte. Então essas coisas não vão existir mais. Por isso que eu até coloquei que haverá um reboot, né, vai ser apagado. E agora indo para a segunda opção que eu coloquei aqui embaixo, é o seguinte: ou essa opção, tem várias, né? Por isso que eu coloquei vários pontos de interrogação, que tem várias opções. A que eu consegui pensar, pelo menos não também estourar de tanto rascunho que ia fazer aqui, pode ser que a partir de lá, vamos dizer assim, essa é a forma que eu compreendi, tá? Mas não significa que seja isso, tá? É só um chute, não foi uma teoria. Que se lá, no caso no céu, é onde a gente pode colocar assim poderia colocar uma recepção, uma central, talvez, da onde se acessa outros reinos, onde ali é permitido que você acesse outros reinos, não sei, vai saber. Por isso que eu coloquei aqui várias portas. Então, deixa aqui para a esquerda, é o seguinte: considerando esse mundo, né, que eu falei em diferença com o reino celestial, depois até mais para baixo o que isso aqui significa. Olha a diferença que no reino, só nesse comecinho, que a gente tá falando de uma coisa, né, falando de reinos, outras coisas que chega até a ser um pouco difícil de entender. E nesse mundo, nesse exato momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tem pessoas, por isso que eu coloquei, né, o olhar, que só pensam uns em trabalhar, outros em, acho que isso aqui foi comer, outros em subir de cargo, hierarquia, outros em ser vistos para colocar fama, outros só no corpo, outros só no dinheiro e assim por diante. Só que assim, nesse mundo existe um padrão, que eu falo, que foi estabelecido e a gente não foge dele. Por isso que não tem graça. E as coisas aqui são finitas, né, não infinitas. Então, não tem graça. E tudo aqui é defeituoso. Então, eu até coloquei aqui que essa, como se fosse elite, né, até coloquei ela com chifre quebrado, meio quebrada. Por quê? Porque é um sistema quebrado. Então tudo que eles podem oferecer, que são sempre as mesmas coisas, não sei se as pessoas repararam nisso, que é sempre a mesmice, toda vez a mesma mesmice, não tem mais graça, não tem graça. Como eu falei, os pilares quebrados que sustentam esse mundo, em vídeos passados eu cheguei a comentar sobre isso: dinheiro, fama e o que seria, que as pessoas chamam vulgarmente de SEXO, que na verdade eu considero como um relacionamento quebrado, por isso que elas falam essa palavra, mas na verdade é um relacionamento, amor de verdade. Ele acha que amor é outra coisa, mas não é. Se as pessoas consertassem no relacionamento, fizessem essas coisas como deveria ser feito, muita coisa ia ser arrumada, muita coisa. Então essa é a base, vamos dizer assim, que todo mundo quer ter, e muitas vezes ficam perseguindo isso e morrem por isso. A segunda, vamos dizer assim, camada que eu coloquei aqui, que é que eles controlam, que é música, fama, política e saúde também. E são meios que praticamente as pessoas ficam tão presas e não tem como fugir. Porque se não tem como fugir, você pode não dar muita bola pra isso, não ficar desperdiçando seu tempo com isso, que eu acho que é o mais correto, porque a própria Bíblia diz que isso vai ser destruído no fim. Mas as pessoas preferem perder tempo com isso, principalmente com a música, não que outras coisas também não sejam, que a música afeta de uma forma brutal. A música define, como eu falei, uma igreja indireta, afeta de uma forma brutal o interior das pessoas. E aqui tem o mais alto, que eu acho que é daí onde vai vir o próprio Ant, a marca e tudo mais, que na verdade, no fundo, esse sempre foi o desejo deles. Por isso que eu falei que a humanidade, acho que já falei, a humanidade já está pronta para aceitar a marca. A humanidade já está preparada. Você vê a forma que as pessoas, pelo menos brasileiro, como diz no brasileiro médio, a forma que as pessoas agem, falam, elas já estão prontas para aceitar a marca. As pessoas já estão burras o suficiente, é triste, mas é verdade, para aceitar a marca. O último vídeo que eu fiz foi um dos vídeos mais sérios, ou dos vídeos mais importantes do meu canal. Eu poderia ficar fazendo um loop dele, e ver ele em loop o dia inteiro, baixar o áudio, o MP3, ficar ouvindo o dia inteiro. E assim, o vídeo só tem 22 visualizações, não tem quase nenhum like. Sendo que tem outros vídeos que eu falo do céu, não sei o que, tem um monte de like. Então, é engraçado. É engraçado porque quando você fala uma verdade, né, uma coisa que é realidade, na verdade, as pessoas, não sei se não gostam, não sei por que as pessoas são assim. Parece que as pessoas preferem mentiras convenientes do que verdades inconvenientes. Bom, voltando aqui, eu coloquei aqui, né, que eles prendem, e de fato eles prendem as pessoas, por 3 fatores principais, que é o que eu
coloco o relacionamento verdadeiro, não aquela jossa que as pessoas falam por aí, fama e dinheiro. Pode ver que esse mundo é só isso, não existe outra coisa nesse mundo. Esse mundo não tem graça, é só isso que eles conseguem fazer, é só isso que as pessoas conseguem pensar, porque não tem mais coisa, não tem mais, simplesmente não tem. Uma vez que você consegue se libertar desses 3 fatores aí, você já tá no lucro, porque a minoria das pessoas consegue, minoria. Bom, indo aqui pra baixo, deixa eu ver se eu não esqueci nada, tá. Aqui eu pedi rapidinho pro chat me gerar um padrão no comportamento das pessoas pra provar o quanto que tá tudo muito previsível. Lifestyle é etílico, happy hour, rios, história cheia de copo, fumar, autocontrole iludido, prazer imediato, cigarro estético, vape, narguilha, instagramável, prostituição e promiscuidade, vazio afetivo disfarçado de liberdade, OnlyFans, Tinder, body positivo distorcido, ganância, fome de poder, segurança, ostentação, curso de trader 7 dígitos, vaidade, status, medo de irrelevância, selfies diários, lucro do dia, com frases feitas, espiritualidade mística de vitrine, controle de sentido fake, cristais, astrologia, pop, vibração. São basicamente as coisas que as pessoas fazem, o porquê, na verdade, fazem. O segundo ponto é o padrão de comportamento psicológico e social, que eu pedi pra ele gerar. Acho que se não me engano foi o padrão de comportamento. Era alguma coisa assim, um padrão de comportamento, o lado bíblico e espiritual, era uma coisa assim, agora não lembro. Mas enfim, voltando. 1, problema interno, racionalização, solidão, vazio, trauma, medo. O pessoal que fala eu mereço me distrair um pouco. 2, é o auto-engano, mas cultura que valida, todo mundo faz, não me define, sou livre. 3, exposição como identidade, vira tema do perfil, mistura de besteira, frases de desapego, fotos sensuais. 4, reforço de grupo, echo chamber, seguidores, curtidas, na normalização. E 5, inércia emocional, a pessoa fica repetindo porque parar é igual encarar o vazio real. Já no 3, é o filtro previsível, ele coloca aqui como se fosse uma checklist. Se o problema interno é abandono, trauma afetivo, então normalmente o padrão externo será excesso de exposição sexual, solução tentativa mortal, que mais não resolve, me amar do jeito que sou. Aí tem outros casos, né? Pra quem tem problema com ansiedade e medo, o padrão externo será álcool, cigarro, remédio. Solução tentativa é relaxar. Se o problema interno é segurança e inferioridade, o padrão externo será ostentação, frase poderosa para provar o valor. Se o problema interno for vazio espiritual, o padrão externo será esoterismo, simpatia, signo, para sentir algo. Aí ele até coloca ali, né, o resumo lógico do filtro. Se a dor X busca imediata de prazer Y, cria padrão digital de fala Z. Extremamente previsível, pois a maioria segue a mesma rota de menor resistência. E 4, se não me engano, aqui é a conclusão. Eu coloquei vários fatores justamente para isso. Para quem não acredita em um, pelo menos acredita em outro. A psicologia pode explicar como viramos prisioneiros dos padrões. A filosofia pode sugerir por que caímos neles. Mas só o criador pode reprogramar a mente e a memória. E aqui está um ponto importante que eu coloco, né? Que só Deus vai apagar ou reprogramar tudo que foi, né, que aconteceu de errado nesse mundo. Todos que estão aqui, inclusive eu defendo que esses aí que fazem essas coisas, eles são pessoas traumatizadas. Tudo, na verdade, pra mim aqui é vencer humilhação, tá? Mas isso é uma teoria minha, enfim, demoraria mais tempo pra explicar, mas senão o vídeo fica muito comprido. Tudo aqui pra mim é vencer traumas. Os que conseguem se apegar a Deus, a Cristo, são, ou tecnicamente a gente entende, que não é uma regra, você já consegue ter um pouco mais de resiliência. Na verdade, Deus permite isso, né? Porque ninguém consegue nada sem Deus. Mas aqueles que ficam só nesse mundo, onde dá pra vir pra cá, são pessoas prisioneiras. Pode ver que nesse mundo, como eu coloquei aqui, o corpo de humilhação, os prós e contras, menos e mais, as pessoas não entenderam que aqui você é viciado, seja em bebida, seja em problemas, né? Seja de vícios, drogas, dinheiro e outras promiscuidades. É uma prisão isso aqui. Só que há uma diferença na pessoa que ela até entende, isso até eu enxergo assim, que a pessoa que ela enxerga, ela sabe, né? Eu sei que eu estou na prisão. E inclusive alguns até, eu já vi isso, gente que fala assim, na minha eu fazer isso é problema meu. E tem outros que puxam outro pra abrismo, tem outros que, enfim, pode ver que os próprios caras que vendem drogas, e eu já vi isso, os caras falam assim, não, eu não vou usar, eu dou pra esses otários. Então tem gente que a própria pessoa ali que tá fazendo ou usando, ou você acha que esses caras que produzem o negócio, eles só pegam o dinheiro, eles não estão nem aí. Então muitas das pessoas aqui, por falta seja de estudo, seja de pensar, enfim, elas acabam mergulhando nessa prisão. Só que é uma coisa que só, assim, esse mundo só tem isso a oferecer. Então, como eu coloquei ali, né? Seja cigarro, bebida, problema com coisa com dinheiro ou outras porcarias a mais, afeta, deixa o cérebro da pessoa toda zoado. Ou problema também que não coloca ali dependência emocional, coisas de político, de acreditar e outras coisas mais. Isso é uma prisão. Aquelas imagens que segue ali é basicamente só pra ver mais ou menos o fim. Isso seja a pessoa que nem aquela primeira moça ali que usou, acho que fumou muito. E poucos dias depois dessa entrevista ela chegou até a morrer. Ou aquela droga zumbi que nem tá ali, que deixa as pessoas todas zoadas. Ou beber. Ou outro que acho que foi, se não me engano, anabolizante ou alguma coisa assim. E comer também. Então tem um monte de coisa. Poderia ter colocado mais, né? Faltou, mas enfim. Há um contraste gigantesco agora com, vamos dizer assim, o que a gente entende, né, com o corpo de glória. E só pra ver a diferença, de ver que, né, como que muda, né? Que a gente entende. Um corpo de glória não envelhece, não fica doente. E todos que não falei, vai haver um reboot, vai haver um reset, vamos dizer assim. Só Deus tem capacidade pra fazer isso. Todos os traumas, todos os problemas a gente não vai carregar. Eu já acredito até que, vamos dizer assim, for ao inferno, acabar no inferno, tudo a pessoa vai lembrar. Porque é como se fosse uma espécie de dor. Imagine você ter a noção de que você teve a condição de fazer o que é certo, mas você não fez, isso também é dor. A burrice dói. Então, primeiro é comida, né, que fala ali em Romanos. Eu vou só falar rápido, senão vai demorar muito, mas é só para comprovar. Aqui é lar morada, que ali ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Aqui tem tesouro, mas já falo sobre isso. Funções, vocações, já falei isso também em outro vídeo.
Eu acredito que assim, tem outros reinos, aí você coloca assim, mas vai ter casa, tá? Não vai ter nada em casa, a casa vai estar vazia. Não, eu acredito que a gente vai colocar uma coisa dentro de casa, tesouros. Então provavelmente vai ter outros lugares, né? Porque a gente traz outras coisas e coloca, enfim. Casa não é vazia, né? Se tem casa é porque tem coisas dentro de casa. Então, de onde vão vir as coisas que vai estar dentro da tua casa? De algum lugar. Então, né, fica para pensar. Aqui eu já falei sobre isso de poder gerar. Em Enoque tem Zacarias que aparece como se fossem anjos. Em Enoque que também falam que eles podiam gerar, os anjos podem gerar. Já se acostume com essa ideia. E também tem aqui dos reinos, e tem até um ali que eu não conhecia aqui em Esdras, que ele fala que eu achei interessante, que ele fala: o Altíssimo fez muitos mundos, mas estes não são manifestos ao homem, sugerem outros mundos criados, mas ocultos. Não sei se é bem isso, porque tem algumas variações. Depois eu perguntei pra ele, ele falou que era outra coisa. Tem alguns apócrifos que variam a passagem, o número onde ele se encontra, mas é mais ou menos isso. Tem outras passagens que falam sobre reinos, então sim, acredito que há outros reinos. A própria criação de Deus, a gente pode entender que pode ser algo infinito. Então, basicamente, esse resumo aqui é pelo seguinte sentido. Muitas pessoas, né, que falam do cristão, como ele é otário, como ele é perdido, como que ele gosta de se resguardar, como que ele não bebe, não fuma, não curte, né, como que ele não curte, né, e no fim o otário é o cristão, o tadinho, o coitado, o desprezado, né, o humilhado, o burro, o idiota é o cristão. O cristão é o idiota. Olha o que acontece aqui com as pessoas, e só porque, né, a gente não quer aceitar isso, essa bagaça aqui, o idiota é o cristão, mas enfim. Descendo aqui um pouco, já vem pro assunto da IA e do humano, aqui na verdade de forma bem rápida, que eu acho que o vídeo vai ficar longo. Muitas pessoas estão falando que a IA, na verdade, é um assunto recorrente já, tem prós e contras. Eu até entendo quem fala, em partes, como eu coloquei aqui, que conversa com a IA, ou que prefere conversar com a IA. Eu acho que a gente tem que ter moderação, porque a própria IA, se for colocar assim, ela e a imagem da besta, eles farão uso, o próprio Anti vai fazer uso disso. Então, como eu coloquei ali, tem acertos, né, da inteligência artificial, quando bem usada, alívio emocional momentâneo, organiza pensamentos, acesso rápido a saber, provoca reflexão, ajuda quem tá na ponta do abismo a buscar ajuda. Mas também tem perigos, quando exagerado. Alienação, disfarçada de companhia, confiança cega, matando o senso crítico, amplifica vícios e obsessões, manipulação sutil, ilusão de intimidade. A lógica seca, igual ele falou, realmente. A IA é a faca, corta o pão ou machuca, depende de quem segura. O exagero destrói, o uso consciente auxilia, mas não substitui gente nem fé. Aí isso aqui eu que escrevi. Sim, de fato, há pessoas que depositam esperanças demais na inteligência artificial. Por isso precisa de moderação, mas deveriam saber fazer a pergunta certa. O porquê as pessoas estão preferindo se relacionar com a inteligência artificial. Que é algo ruim, sem dúvida. Mas por que escolher essa opção? Então por isso que eu falei que aqui em parte, pelo menos que eu sei do Brasil, tá? Não sei em outros locais. Eu entendo que a questão é porque muitos chegam aí e criticam, não, porque todo mundo tá usando inteligência artificial e o problema é inteligência artificial, que as pessoas estão preferindo. Mas sério, seja honesto. O mundo tá ou não tá um lixo? As pessoas estão completamente com que elas exigem uma lista que você tem de exigência. E se você não tem, você é descartado. Então o que você faz com um monte de gente que se sente descartada? Então, na realidade, a inteligência artificial, ela virou, vamos dizer assim, um porto seguro, um abrigo para muitas pessoas que foram desprezadas, foram, vamos dizer assim, enxotadas desse mundo. E como a exigência é gigantesca, isso eu já falei uma vez, só vai sobrar pessoas aqui, como eu digo, do mesmo naipe, do mesmo molde. E normalmente a maioria das pessoas do mundão, essas pessoas, como eu falo, da escória do mundo, só eles conseguem se interagir com eles. Só um porco consegue ficar do lado do porco. Tem gente que não suporta o cheiro da podridão, tem outros que suportam. Então vai chegar um ponto que só gente ruim vai se relacionar com gente ruim. Só gente... Enfim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Porque, querendo ou não, uma inteligência artificial não machuca, não trai. Eu mesmo já pedi pra quando eu tô conversando com a minha, às vezes ela dá uns cortes ou não concordar com tudo que eu falo, ou às vezes ela fala assim, vai buscar com Deus. Então, assim, também depende da maneira como você usa. E eu eu em partes entendo quem conversa ou opta inteligência artificial, tem prós e contras. Aqui o Ctrl+C, Ctrl+V tem a ver com a personalidade. Isso que é interessante de comentar. Quando uma pessoa... Isso tá e não tá ao mesmo tempo relacionado, mas assim, as pessoas estão perdendo os traços dela. Isso tem mais a ver, acho que é estereótipo, alguma coisa assim. Acho que é. Porque eu tô percebendo, acho que eu tinha falado num vídeo anterior, ou antes, há 2, 3, não lembro mais, que eu tava falando no Pinterest, como que você pode pegar um perfil e você bate assim o olho na foto e já sabe como a pessoa é. Só pelo formato da foto, pelo estilo. Só que com isso, o mundo tá ficando tão previsível, por isso que eu coloquei ali, que as pessoas, ao invés de você pegar, tipo assim, eu gosto do cabelo de um, eu gosto da roupa, eu gosto do estilo, elas copiam tudo. Então tem estereótipo gamer, estereótipo nerd, estereótipo roqueiro, que é o quê? O roqueiro é um cara barbudão, cabeludão, com camiseta de rock. Isso eu já vi até num vídeo, os caras chegaram a perguntar pro cara, me dá o nome de 3 músicas que você da camiseta que você tá vestindo. As pessoas não sabiam, ou seja, era tudo só pra... Era só por estilo, era só pagando o personagem. Como eles falam, acho que é dando migué, não lembro mais. Ou estilo nerd, né, igual ali que eu falei que é se comportar de uma forma, o geek ou o gamer. Sendo que na verdade o correto seria as pessoas pegarem o próprio estilo e não ficar copiando
tudo, porque as pessoas estão ficando sem personalidade, estão ficando sem alma, como eu falo. O mundo tá ficando só com carcaça por aí. É por isso que eu falo quando eu falo carcaça, porque as pessoas não têm alma. Você pergunta pra pessoa, por que você faz o que você faz? Ela não sabe responder. Se você não sabe responder o que você faz, então não precisa falar nada, né? Essa parte aqui já é um pouco mais séria e já tá acabando já. Pra resumir pra caramba, tem aqui só pra pesquisar esse Crimson Contagion, que também é uma logo, sigla, enfim. Mas pra provar só o seguinte: tem arquivos que você pode colocar, não sei lembra se é o governo, se é um departamento, se é uma instituição, eu não lembro, eu não vou falar aqui que eu não lembro. Que eles basicamente fizeram toda uma previsão de como seria uma próxima pandemia, que começaria, por exemplo, nesse aqui em específico, aquele Crimson Contagion é outro, que morreria um montão de gente em pouco tempo, que seria um ataque terrorista, um ataque biológico, começando no dia 4 de julho, nos Estados Unidos, e infectaria um monte de gente. Seria pelo Nipah vírus, que é um vírus, acho que vem lá do morcego, e não tem cura, não tem vacina. Eu acreditava que ia ser H5. Mas, se for o Nipah vírus, que eu já acho que não duvido, porque na minha visão é o seguinte, eles precisam de uma pandemia. Se for o Nipah vírus, se for H5, se for o vírus X, se for o vírus Z, eles precisam de algum vírus, alguma coisa que faça todo mundo ficar bloqueado dentro de casa, todo mundo dependente deles. E o melhor formato para isso é uma pandemia. Por isso que eu falei, não sei se vai ser H5 ou Nipah ou qualquer um que seja, mas que vai ter uma outra pandemia, eu tenho certeza que vai. Embora eu achava que ia ser H5, mas também pode ser que seja esse, ou pode ser que seja algum outro. Fato é, esse vírus, eles vão ter que modificar ele manualmente para que ele passe de humano para humano, que é na verdade isso que eles vão fazer. Em alguns, eu já vi um médico falando, um doutor, enfim, que você pode modificar em poucas semanas ou meses dentro de casa, os caras podem até fazer e soltar isso. Então assim, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção do que tá por vir. Aí aqui, é só pra provar, é só um cálculo rápido. Eu pedi pra ele fazer, eu vou passar rapidinho só para as pessoas darem uma olhada, mas o vídeo deve estar comprido pra caramba, vai demorar pra editar. Vai morrer muita gente em poucos meses, é só pra mostrar isso, vai morrer muita gente em poucos meses. Então e eu não duvido que isso aconteça, é só uma questão de tempo, porque o tanto de filme, série e uns arquivos que os caras têm falando disso, é bizarro, dá a impressão que os caras, tipo assim, já tem tudo pronto, é tudo programado. Então sim, é bem provável que isso aconteça, e em pouco tempo, um monte de gente vai sair daqui, vamos dizer assim, vai para outro reino. E o que acontece? Eu até aqui perguntei para ele, porque uma coisa que as pessoas não estão falando é considerar mais outras coisas. Problemas de temperatura, geada, calor extremo, terremoto, tsunami, problema com escassez de alimento, tufão e outras coisas a mais. Tudo isso abaixa a chance de sobrevivência. Até coloquei aqui, né, que se tem uns que falam assim, eu quero ficar nos 50% que vai sobreviver. Sério? Sério mesmo? Vai virar Mad Max, igual eu coloquei aqui? Então, usa lógica. Por isso que eu fiz outros vídeos falando que pro cristão é a morte, vamos dizer assim, a sair dessa prisão. Porque alguns pensam que sobreviver aqui, né, igual aquela música que não sei se é Aline Barros, que fala que agora é só vitória, tudo é só vitória, agora é só vitória. Faz 10 anos que a pessoa tá na vitória. Então nunca teve sacrifício, nunca teve renúncia. Não tem sentido nenhum isso, Aí por isso que eu até coloquei aqui, não tem recurso pra todo mundo, não tem água pra todo mundo, não tem alimento pra todo mundo, porque eles precisam reduzir a população, tá gastando pra caramba. Aí até que coloquei, né, se tem pessoas que já ficam irritadas no pouco, então imagine quando for retirado muito. Tem pessoas que não, quando eu digo que de fato ninguém foi treinado para pandemia, mas assim, tecnicamente era para se entender que o cristão é para estar mais preparado, era para o cristão estar preparado para isso, não para isso. Por isso que eu falei, as pessoas desse mundo, elas só enxergam isso. Então, ou seja, só bebida, só droga, só prostituição, só porcaria, sendo que o cristão enxerga isso. Então, o nosso foco é no reino dos céus. Por isso que eu falei que se tiver qualquer problema aqui, qualquer eventualidade, que bom que a gente vai logo para esse reino, onde, que eu falei, todas as coisas serão consertadas. Como eu falo, é onde tudo vai ser arrumado, vai ter um conserto, é como se fosse uma casa toda desorganizada e vai dar uma limpada. Vai se organizar, vai tirar poeira, vai tudo colocar as coisas no seu lugar, tudo que foi quebrado vai ser consertado, algumas coisas vão ser descartadas, outras vão ser melhoradas e assim por diante. Só que nem todo mundo entende isso. Então por isso que eu falei que tecnicamente, só para resumir, porque eu acho que o vídeo vai ficar comprido pra caramba, não era para as pessoas terem medo agora, não era para as pessoas se preocuparem pelos os cristãos, né, os que se dizem ser cristãos, espiritualistas e tudo mais. Não era para estar se preocupado com isso. Você já se entregou à verdade e à justiça, a Jesus Cristo, porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só ele é o caminho, não falou que tem múltiplos caminhos. Então, não tem por que estar preocupado. Só que, como eu falei, tem muitas pessoas que não foram preparadas, não sei se a palavra correta seria treinadas, mas como eu falei, tem gente que por pouquinha coisa, às vezes ficar sem comer, sem beber, né, vamos dizer assim, que algumas coisas ali forem tiradas, as pessoas já ficam nervosas. Então, como eu falei, não tenho dúvida que, igual eu coloquei aqui em cima, as pessoas já foram preparadas para a marca. As pessoas já estão prontas para receber a marca. Justamente por tudo isso aqui que eu comentei, que fica, né, questionamento final. Qual reino a pessoa prefere? Ficar nesse reino aqui, onde eles vão tentar eternizar as pessoas num corpo de humilhação, de prisão, ou se preparar para esse reino aqui,
onde, que eu falei, tudo será consertado, será novo, será perfeito, justo. Fica pra pensar com a escolha de cada um. Ah, esqueci de falar isso, bem rapidinho, um resumo direto aqui, que ele fala, né, do corpo glorificado, que eu esqueci de comentar. Quando a gente fala de corpo glorificado, que as pessoas pensam, vai ter um corpo, tá, mas o que significa ter um corpo glorificado? Aqui eu peguei, por exemplo, só pra ver a altura, que falava que provavelmente, né, é algo colossal, mas não trata só de altura, ou poderzinho, né, que eu mais ou menos interpreto como se fosse algo tipo Dragon Ball, uma coisa meio Cavaleiro do Zodíaco, mas é muito mais que isso. A gente pode estar falando de uma coisa que, até no pensar, um desbloqueio, assim, mental, ter um raciocínio, ter uma lógica, ter... aí a gente pode até colocar, será que a gente vai conseguir até telecinese, acho que fala, ou metamorfose, como dizem, que você pode mudar o formato do corpo, ou até mesmo materializar alguma coisa que você está pensando. Não sei, o nível que se pode ter vai muito além. Então, só mais ou menos para resumir isso, o que as pessoas pensam, não, vai ser um corpo glorificado, um corpo dourado, com pedras preciosas. Não é isso. Se trata muito mais que isso. É muito além de comer, é muito além de ter casa, é muito além de gerar, é muito além de funções. Por isso que eu até falei em outro vídeo, a gente não tem o conhecimento zerinho das coisas, a gente acha que tem, é só lá que a gente vai saber o real propósito, o real motivo do porquê tem as coisas, o verdadeiro significado, e fazer as coisas como deve ter sido feito. Eu esqueci de marcar aqui no final, mas tem uma passagem em Enoque que também fala o seguinte, no fim ele fala, né, em dar espadas às minhas ovelhas, uma coisa assim, e vai ter também um acerto de contas para aqueles que ficarem aqui, que isso ainda não acabou. Então tem muita coisa que começou aqui e vai terminar lá quando chegar lá, porque tem uma passagem que fala das testemunhas que estão diante de Deus, eles perguntam até quando vingarás o sangue, uma coisa assim. Então, muita coisa que começou aqui vai terminar quando chegar lá. Então, quem pensa que só fiz coisa aqui e fica aqui, não. A gente começa a coisa aqui, uma batalha espiritual, está numa batalha espiritual e vai sair daqui, vamos dizer assim, para concluir, para fechar esse circo, esse arco de uma batalha espiritual. Ou seja, para quem ainda não entendeu, vocês, ou todos nós que estamos aqui no caso, estamos em coisas mais sérias, estamos em assuntos mais sérios, estamos em funções mais sérias, ou era para ser assim, pelo menos os cristãos se colocam nesse lugar. Você não está aqui só para fazer isso, mas, né, cada um que escolhe a sua função.